Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao estudo, do Livro dos Espíritos. Tá todo mundo me ouvindo? Enquanto eu vou colocar o tema aí, vocês vão se apresentando, dizendo onde é que vocês estão falando, tá bom? Oi, Paola. Então, bora lá. Fixado. A Graciela está falando de Franca, São Paulo. Muito bem, seja bem-vinda, Graciela. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou paraibana, já morei no Amapá durante mais de 10 anos, agora estou morando no Pará, Mal cheguei e já estou em quarentena, isolamento social, então eu tenho mais tempo em casa do que nas ruas, conhecendo essa nova cidade, para onde eu vim morar. E é isso. E desde que iniciou o isolamento social, que eu tenho aparecido, ontem eu não apareci porque foi um dia off mesmo. Foi um dia que eu precisava parar. Eu não sei se vocês têm esse dia off de vocês, mas é importante, né? Aí eu não apareci aqui no cantinho, mas fui fazer coisas, Assei pão, fiz Monteiro Lopes para tomar com aquele cafezinho no final da tarde. Foi um dia mais recluso mesmo. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Marechal Deodoro. Eu amo picles. Olha aqui. Olha que interessante o nome desse IG. Eu amo picles. Marechal Deodoro, Alagoas. Maria, São Francisco do Itabopoana, Rio de Janeiro. Paola, adorei o tema. Isso aí, fica com a gente. Gabriela, um abraço de São Paulo, capital. Um abraço, Gabriela. Espero que você esteja bem. Então, gente, olha que legal. A gente está encerrando o segundo livro do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espiritual. Esse é o último tema dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Se chama esse trem aí, que os mineiros chamam, o trem Metempsicose. E a gente vai, após esse tema, a gente vai entrar no terceiro livro, que fala sobre as leis naturais, tá? É onde a maioria das polêmicas acontece. Então vai ter bastante polêmica nesses estudos. Metempsicose. A gente falou essas últimas reflexões dos espíritas e de Kardec falando sobre os animais, sobre a evolução dos animais. Inclusive nós teremos uma live aqui, tá? Já saibam que em julho, na última semana desse mês, no dia 30 de junho, nós teremos uma live aqui com a Yasmin, que você já conhece, né? Yasmin já é figurinha repetida, do baralho. Yasmin estará aqui de volta para a gente conversar sobre os direitos dos animais, tá? Então vocês já estejam convidados. Vai ser uma live de culminância desse estudo dos animais, da evolução anímica, tá bom? E a gente vai estar conversando sobre isso nesta live. O tema é um trem, Metempsicose. O que será? Bem, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como meu pai fazia quando estava essas obras que tem esses nomes cabulosos e que a gente fica meio assim, acha as obras espíritas difíceis, por termos assim rebuscados. Eu fui atrás do dicionário e eu trouxe algumas definições de o que seria metempsicose. A primeira é metempsicose, transmigração da alma de um corpo para o outro, tá? Então, a metempsicose seria isso aqui, ó. Seria nada mais do que a transmigração. A volta de uma alma de um corpo para outro. Eu, Ana, saio desse corpo e vou para outro corpo, que se chama de reencarnação. Até aí tudo bem. Porque a gente estuda o espiritismo, a gente acredita na reencarnação, A reencarnação é um dos pilares, é
das ideias centrais do espiritismo. Então, faz parte do espiritismo. Só que eu fui buscar, mas não é esse conceito que eu queria trazer para vocês, porque não é só disso que esse termo trata. Ele trata outra forma, que é essa aqui, ó. Mente e psicose. Vou colocar em Dr. Google, né? Dr. Google, definições, receita de medicação, bula, né? Mente e psicose. Olha o que o Google nos traz. É um substantivo feminino, mas vamos falar assim, vamos nos ater à definição religiosa, porque é isso que a gente quer tratar no estudo de hoje, tá bom? Ligado ao movimento de religião. Movimento cíclico pelo movimento cíclico, por meio do qual o mesmo espírito, após a morte do antigo corpo que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos. Reencarnação. Então, a mente psicose não é somente a reencarnação, por si só. É a volta do espírito em existências anteriores que vão animar animais, plantas, como algumas religiões, né, do hinduísmo, eles acreditam. Então eu trouxe esse conceitinho aqui para vocês, só para a gente se situar, né, no espaço, para a gente não ficar assim confuso, tá? É importante que a gente recorra ao dicionário sempre que a gente tiver necessidade, tá? É importante isso aí. O que é mais importante é a gente não desistir da leitura das obras, tá bom? Então eu trouxe esse conceito aí pra gente ficar por dentro do tema. Como é que funciona a live? Né? Vou ter que ativar os comentários, que como eu projetei, né, um print, ia ficar muito difícil para vocês lerem. A live vai ser assim. Eu vou lendo a pergunta, vou lendo as respostas, e aí a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Vocês também podem interagir assim, de acordo com a visão que vocês têm de mundo, de conceitos, suas opiniões. É importante para que haja essa troca de conhecimento, tá? Que ninguém vai julgar ninguém, não. Vamos lá. Para quem tem o livro dos Espíritos, a gente tá na pergunta 611, tá bom? O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da mente e psicose, ou seja, a gente viu, né, a gente viu nos estudos que a gente já fez, na leitura que a gente já fez, que todos nós, não falo só de seres humanos. O que Kardec quis perguntar é se a gente parte desse princípio, desse conceito, que todo mundo foi criado simples e ignorante, todos nós passamos pelas experiências, será que isso não leva à crença da mente e psicose, que seria justamente o espírito voltar a habitar animais e plantas? Que inclusive foi a enquete que eu lancei aqui no cantinho, né? E a maioria das pessoas disseram que não é possível. Um espírito, uma experiência humanoide, voltar a habitar plantas e animais. Olha a resposta dos espíritos. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Tá travando? Melhorar, tá? Então, olha só. Os espíritos dizem que duas coisas podem ter a mesma origem e mais na frente não terem a mesma semelhança, né? Vamos supor assim, os gêmeos. Tem gêmeos que eles tiveram a mesma origem, ou seja, eles partiram do princípio da mesma célula, né? Os gêmeos, mas não necessariamente eles serão idênticos. Estão me entendendo? Então, o fato de a gente ter tido a mesma origem que os animais, que os vegetais, a gente está em condições diferentes agora.
está em um processo, um patamar diferente dos animais. Não significa que os animais não irão alcançar esse patamar que a gente está hoje. Eles irão alcançar, tá? Só que quando eles alcançarem esse patamar que agora nós estamos, a gente vai estar um pouquinho mais à frente que eles. Questão de evolução, é questão do tempo. E claro que depende da gente, tá? Quem reconheceria uma árvore, suas folhas, frutos, flores e frutos no gemiforme contido na semente de onde ela saiu? A gente olha uma semente de uma planta qualquer, de um girassol, a gente nunca vai pensar que o girassol pode se tornar aquela flor magnífica, né? A gente não tem como prever isso. Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar em processo de humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Então, quando aquele espírito, quando aquele princípio inteligente, né, que Allan Kardec chama de princípio inteligente, atinge um grau que já diz assim, olha, esse princípio inteligente já tem condições de começar os ensaios na evolução humanoide, na humanização. E aí ele vai começar os ensaios na primeira forma humana. Ele já não será mais o mesmo espírito que estava habitando, né, aquele animal. Ele já não guarda mais relação com aquelas primeiras encarnações, naquelas primeiras espécies de animais. É uma nova etapa para ele. Vocês lembram que a gente estudou e viu que os espíritos não têm conhecimento, não lembram da sua gênese, não lembram das suas primeiras encarnações, não lembram do seu passado de princípio inteligente? Pois bem, tá? No homem, só resta do animal o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Então, nós, o que é que ainda resta de nós em comparação àquela etapa que a gente já passou na questão da vida animal? Nosso corpo físico, né, porque é matéria ainda, né? Ainda tem órgãos, ainda tem fluidos que circulam por ele. As paixões, porque nasce da influência da matéria e também do nível do próprio espírito que está habitando esse corpo, ou seja, se ele vai ter luxúria, avareza, cobiça, é do espírito. E é claro que a matéria também influencia muito, né, nessa questão, mas quem dá a cartada final somos nós. E o instinto de conservação, porque a gente tem, ou seja, a gente vai fazer de tudo para manter o corpo ativo, o corpo saudável, o corpo vivo, tá bom? Mas a gente não pode dizer que, por exemplo, o homem é a encarnação de tal animal, tá? Por quê? Porque a gente está num patamar evolutivo diferente dos animais. A gente não pode voltar atrás, não tem como a gente voltar atrás. Nós espíritos, né? Porque nós não somos corpo, a gente não tem condições de voltar a habitar, voltar a encarnar no corpo do animal. Estão entendendo? Consequentemente, a mente psicose, tal como a entende, não é exata. Não é exata no ponto de dizer assim que nós voltaremos para como algumas crenças têm, né? Algumas doutrinas e religiões têm, de que o homem vai voltar a encarnar numa vaca, né? Num elefante. Não, mas não tem como, segundo o Espiritismo, né? Mas que a vaca e o elefante, eles vão evoluindo até chegar ao ponto de se humanizar, ou seja, de começar a entrar nas primeiras evoluções na forma humana. Aí Kardec faz outra... Oi, Everton, boa tarde. Aí Allan Kardec faz outra pergunta aqui. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Os espíritos falam assim, isso é retrogradar, é voltar atrás, é regredir. O espírito não regride, o rio não retorna à sua nascente. Né, não? Então a gente não retroage na nossa evolução, a gente não volta atrás. Às vezes a gente pode parar, né, assim, aí até uma pausa muito momentânea, mas o progresso é para frente, né? Não tem como a gente parar definitivamente o progresso. Se a gente não marcha rumo ao progresso, a gente não se humaniza, se a gente não busca se auto-melhorar, nós seremos arrastados pelo progresso, né?
Por isso que há uma grande discussão de que pós-pandemia, a gente sabe que os mundos evoluem, nossa Terra está nesse processo, desde a época de Kardec, que falava que a Terra era um planeta de prova, ou que a Terra era um planeta de transição planetária, que já estava passando por esse processo de parto, né? As dores do parto, é de se pensar que a humanidade também precisa passar por esse processo. Que desde então, uma das características dos mundos de transição é o quê? Os flagelos destrutivos, os desencarnes em massa, e nós estamos vivenciando diretamente, né? Porque agora nós fazemos parte disso, esse flagelo destrutivo chamado Covid-19, que já ceifou mais de 36 mil vidas de brasileiros, tá? A gente já passou da Itália. Lembram que em março foi dito que o Brasil não ia passar da Itália? Pois é, nós já passamos da Itália nesse número de mortes. Então, que a gente tenha consciência daquilo que a gente está vivendo, tá bom? A gente está passando por esse processo de flagelo destrutivo que é muito penoso, é muito sofrido para quem está na ponta da agulha, os profissionais de saúde, e para quem está enterrando seus parentes, tá? Então, é um momento que a gente tem para mudar, né? Para a gente se auto-melhorar, para a gente buscar esse autoconhecimento, para a gente progredir moralmente, porque intelectualmente, questão de ciência, graças a Deus, está tudo muito bem, né? Está todo mundo top. Se a gente não se esforçar para progredir, a gente não vai ter condição vibracional de permanecer aqui na Terra, já que ela vai entrar em um outro patamar, já estando nesse novo patamar de provas de regeneração, planeta de regeneração. Se a gente não fizer por onde, não se esforçar, a gente vai ser arrastado pelo progresso moral, sabe? Lembra que eu falei? Se a gente não, a gente pode até parar, mas uma hora a gente é arrastado. Então, que a gente saiba mudar, né? Buscar mudar nosso ponto de ver a vida, para que a gente não sofra nesse processo de transição, tá bom? Para que a gente não sofra com as mudanças que já estão acontecendo do ponto de vista da moralização, tá bom? Vamos lá, 613. Por mais errônea que seja, a ideia da metempsicose não resultaria do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Aí Allan Kardec fala aqui, que foi uma nota, né, que foi acrescentada. Foi uma nota explicativa. Ou seja, Allan Kardec diz assim, tá, pode ser até ser errada a ideia da metempsicose do corpo de um espírito que habita a forma humana, habitar uma forma animal. Mas será que isso não é o resultado de um sentimento intuitivo que o homem traz da reencarnação? Os espíritos. Esse sentimento intuitivo está presente nessa crença, como muitas outras. O homem, porém, a desnaturou, como costuma fazer com a maioria das suas ideias intuitivas. Olha só, ideias intuitivas. Não foi o espiritismo que criou a reencarnação, tá? A gente sempre trouxe isso na nossa consciência. Onde é que está escrito as leis naturais? Na vossa consciência, na consciência da gente, dentro da nossa mente, que berra quando a gente faz algo contra ela, né? Então, esse sentimento da reencarnação está presente, se a gente for parar para ver, em todas as crenças, tá? Só que, como ele diz assim, o homem a desnaturaliza, né? Como costuma fazer com a maioria dessas intuições. Aí atribui a significados diversos, como por exemplo, vamos supor que um exemplo, céu e inferno, né? Eu fui criada no catolicismo, céu e inferno era considerado uma pena eterna. Ou você é 100% bom, ou você é 99% mal, vai pro inferno. Não dá para ser 99,9% ruim no céu, você tem que ser 100% pro céu. E aí você passaria a eternidade todinha tocando harpa na nuvenzinha, ouvindo, né, uma musiquinha clássica. Então, pro pessoal que curte rock, não vai fazer muita diferença estar no céu ou no inferno. Mas aí o espiritismo chega e nos fala que céu e inferno não existe, tá? O que existe é estado de consciência. Porque
onde vibra o nosso coração. Olha só que interessante que a doutrina espírita nos traz, né? Existem sim, né, as colônias de transição, o mundo espiritual, a nossa vida natural, que é a vida espiritual, mas não como aquela coisa monótona, não aquela coisa eterna. Existem as zonas de padecimento formado pela consciência daqueles espíritos que lá habitam, né? Porque se essas pessoas não vibrassem na mesma sintonia de sofrimento, de arrependimento, de remorso, aquela zona não existiria, né? As zonas umbralinas. E aí, mas enfim, são estados de transição da alma, do espírito lá na vida espiritual. Não é eterno, né? Então o espírito, quando ele se arrepende, ele vê tudo aquilo que ele fez de errado e quer se acertar, ele sai dali. Ele muda a vibração dele. Então nós estamos nesse intercâmbio entre os dois mundos. Não existe penas eternas no espiritismo. Mas aí, como nós humanos ainda tem aquela crença limitada, né? A gente atribui, a gente desnaturaliza nossas intuições. Aí vem as penas eternas, os castigos, os anjos, os demônios, sabe? Graças a Deus existe o espiritismo que nos ajuda a entender melhor isso aí, fazer a evolução do nosso pensamento e do nosso entendimento. Então, com a mente psicose seria mais ou menos a mesma coisa. Ele acredita na reencarnação, mas na reencarnação do espírito humano que vai reencarnar em animais. Allan Kardec faz uma nota aqui, ó. A mente psicose seria verdadeira se, por esse termo, se entendesse a progressão da alma do estado inferior ao estado superior, em que adquirisse desenvolvimento que lhe transformasse na natureza. Então, a mente psicose estaria se houvesse o que? Esse entendimento da progressão da alma, ou seja, do animal, do vegetal, o animal, a forma humana. Tá? Se esse fosse o entendimento, beleza, porque estaria falando sobre a evolução, estaria falando sobre a progressão dos espíritos, né? Mas é falsa no sentido da transmigração direta da alma do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia da retrogradação ou da fusão. Então ela se perde a partir do momento em que ela diz que um animal pode se tornar um homem e o homem pode voltar a se tornar um animal. Quando na verdade o homem nunca mais vai voltar a ser um animal. A partir do momento que ele atinge o estágio de humanização, é bola para frente. Não tem como ele regredir. Já o animal, ele vai sim evoluir, né? Mas a partir do momento que ele chegar na humanização, ele não tem como voltar atrás. Ora, o fato de não poder realizar essa fusão entre os seres corpóreos de duas espécies mostra que essas espécies se encontram em graus não assimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que os animam. Ou seja, o humano e o animal, eles têm corpos diferentes, matéria diferente, e também estados espirituais diferentes. Então não tem como, né, o homem voltar a habitar um corpo do animal, porque nosso espírito já não condiz com aquela realidade. Já não rola, sabe? Já não rola atração. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, haveria como resultado uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material, né? Então, se fosse possível, a gente ia conseguir fazer reprodução, né, com os animais. A gente sabe que isso não acontece. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseia ao contrário na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro de sua própria espécie, e o que em nada lhe diminui a dignidade. Ou seja, a reencarnação, como o espiritismo, como os espíritos nos ensinam, mostra o quê? Que existe sim a marcha, mas a marcha ascendente do progresso e que acontece na natureza, não descendente, tá? É ascendente. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades e que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Seja como for, a antiguidade e a universalidade da doutrina da mente e psicose, bem como assim o número de homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. São, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários ao seu princípio. Então, por mais que a mente e psicose peca nesse entendimento, né, que o homem poderia voltar à condição animal, pelo menos ela mostra que já havia o início desse entendimento da ideia da reencarnação, tá?
E o que os espíritos, o que Allan Kardec coloca é que não, que existem espíritas que têm dificuldade, né, em aceitar isso, que já passaram pela forma vegetal e animal, como se Deus tivesse criado já eles na forma humana, porque seria uma forma de humilhação. E os espíritos dizem que humilhação mesmo, né, eles são bem assim, o que rebaixa mesmo é você usar seu corpício, né, sua inteligência, seu livre-arbítrio para fazer coisas ruins. Isso mesmo é que rebaixa o homem. Né? Eles não têm pena, né? Eles arrasam mesmo com a nossa cara. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se liga ao princípio das coisas e que fazem parte do segredo de Deus. Não é permitido homens conhecê-las de maneira absoluta, só lhes sendo possível fazer a tal respeito algumas suposições e construir sistema mais ou menos provável. Ou seja, o ponto de partida, o start, né, do espírito, a gente não sabe. Né? Lembra que os espíritos dizem que nós não sabemos, nós não lembramos da nossa criação. A gente não lembra dos nossos primeiros ensaios, até o espírito mais superior que a gente tem contato de Jesus. Jesus não vai lembrar da sua gênese. Ele não vai lembrar porque eu era um bebezinho ainda, eu era princípio inteligente, eu fazia tal coisa. Ele não vai lembrar. Nenhum espírito lembra. Tá? Só é possível fazer projeções, né? Suposições. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem, e acerca do que não sabem também podem ter opiniões pessoais ou mais ou menos sensatas. Então, os próprios espíritos, muitas perguntas que a gente tem lido, eles dizem assim, olha, isso aqui a gente ainda não sabe, ou vocês ainda não têm condição de compreender. Tá? Então a gente vai pegando as obras auxiliares, né, que chegou após o Livro dos Espíritos, como obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, e a gente vai estudando para entender o que é que aqueles espíritos trouxeram para a gente, né? E a gente vai separando o que faz sentido, o que não faz, o que foi uma opinião pessoal, o que não foi, o que foi sensato, o que não foi, né? Ele vai falar do exemplo agora. Allan Kardec continua. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto à relação existente entre os homens e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao processo de humanização senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos das cadeias dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Olha só, Allan Kardec diz que nem todos pensam da mesma forma em relação à evolução, né? A evolução animal e a evolução do homem, porque alguns acreditam, né, nessa evolução dos reinos, dos ensaios do espírito nos reinos vegetal e animal antes de chegarem na condição, na forma humana, que é chamado processo de humanização. E os outros não acreditam, né? Os outros acham que o espírito que anima o homem sempre foi homem, que não tem esse negócio de ter sido animal é baboseira, é papo furado, é fake news. Porém, a primeira crença em acreditar que houve essa evolução, né? Que nós passamos por esses reinos é mais condizente. Por quê? Porque dá um destino para os animais, né? Por que Deus queria criar os animais então? Seria só para a gente se alimentar deles? Seria só para a gente colocar debaixo do braço e estar para cima e para baixo com eles? Né? Não foi. Algum objetivo inteligente tem, porque a gente sabe que Deus não cria nada para ficar parado, né? Para estar na inércia. Deus cria porque Deus quer ver progresso, Deus quer ver mudanças acontecerem, tá? Aí ele diz que o segundo, que é aquele que crê que o homem sempre foi homem, né? Foi criado, Deus soprou na cara e virou homem, pode ser resumido da seguinte maneira. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadro humano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, aurindo cada indivíduo da fonte universal
e quantidade do princípio inteligente que lhe haja necessário de acordo com a perfeição dos seus órgãos e com a obra que tem a executar nos fenômenos da natureza. Quantidade por sua morte é devolvida à massa. Eita, menino! Eita, trem! O que é que Allan Kardec quis dizer aqui, né? Ele quis dizer assim, existem animais de diferentes espécies, tá? Mas que os espíritos ou os princípios inteligentes que habitam essas espécies, elas não procedem de uma progressão, elas não progridem. Ou seja, o princípio inteligente que habita uma ostra, ele não vai progredir, ele vai continuar sendo ostra, né? Assim como o espírito que habita um peixe, um pássaro, um cachorro ou um gorila, tá? Então, quando esse animal morre, ele vira, o princípio inteligente vira purpurina, né? Pelo visto, que não vai para canto nenhum, volta por todo, volta pro universo, né? É devolvido à massa. Olha só que viagem, né? A pessoa. Aí ele continua aqui, ó. Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso, porque eles falaram, né, sobre a evolução das espécies em mundos mais adiantados, constituem igualmente raças distintas, as apropriadas às necessidades deste mundo, e o grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Com o homem não sucede a mesma coisa. Do ponto de vista físico, ele forma evidentemente um elo na cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como propriedade sua a alma, o espírito, que é essa centelha divina, que lhe dá o senso moral, o alcance intelectual, que os animais não possuem. O seu ser principalmente preexiste e sobrevivente ao corpo que consegue sua individualidade. Então, os animais seriam o quê? Segundo essa crença, né? Eles iriam reencarnar, né? E quando morresse, o princípio espiritual viraria glitter e voltava por todo, né? E os animais que habitam mundos mais ambientados seriam raças diferentes, né? Raças distintas. E com o homem é diferente, porque o homem tem razão, né? O homem tem inteligência, é uma coisa que diverge dos animais. Então eles, tipo assim, eles separam, né? Essa crença separa os animais do homem. Coloca assim, ó, o animal é sempre animal. E o homem é diferente, pô. Por que é diferente, né? O que faz a gente ser melhor do que os animais, né? Então é uma reflexão do que realmente a gente quer acreditar. Aí Allan Kardec faz uma pergunta. E qual é a origem dos espíritos? Onde está seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Eis o mistério que seria inútil tentar defaçar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. Né? Então, Allan Kardec diz, se a gente acreditar nesse ponto que os animais não evoluem, né, o princípio inteligente não evolui, então qual é a origem do espírito? A partir de que momento ele se torna um espírito com E maiúsculo? Né? Será que o espírito hoje não foi um princípio inteligente que evoluiu? Aí ele disse que só dá para criar sistemas. O certo é que o que ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcionar o seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre os homens e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como tantas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre o qual seria inútil nos determos. Então, Allan Kardec, ele encerra esse tema, dizemos assim, que é o que é importante a gente tirar disso que a gente estudou, né? Desse segundo livro. É saber que existe a vida, né? Existe a sobrevivência do espírito, existe a conservação da individualidade dele após o desencarne. Então eu vou continuar sendo a Ana quando eu morrer, né? Bater as botas. Existe o progresso, porque existe a evolução espiritual. Existe o estado feliz e infeliz da alma, de acordo com, né, com seu adiantamento moral.
E tudo aquilo mais que nos inquieta será respondido conforme ao tempo. Em relação a essas relações entre os animais e os homens, ainda é mistério, né? Na época que Kardec codificou essa obra, eles ainda estavam estudando sobre isso, e que são inquietações que serão respondidas conforme o tempo. E aí, após não sei quanto mais de 100 anos, né, Chico Xavier começou a psicografar as obras. Temos A Caminho da Luz, que fala sobre a evolução. A própria Gênese também fala sobre a evolução, mas eu creio que não vai se achar muita coisa sobre os animais em relação a isso, que foi o próprio Kardec que codificou. Então as inquietações que ele traz aqui no Livro dos Espíritos possivelmente continuam na Gênese, mas a gente pode pegar, né, obras auxiliares que vão para complementar as obras básicas. A Caminho da Luz é exemplo de um deles, Evolução entre Dois Mundos, Exilados de Capela. Então fica aí a dica, e também nós teremos a nossa live sobre o direito dos animais, em que eu vou trazer gente competente, né? Vocês sabem, para lidar, para a gente estudar um pouquinho e ver se sana essa nossa inquietação em relação a esse tema. É questão assim, do que faz mais sentido para a gente. O que faz mais sentido? É acreditar que os animais evoluem, né? O princípio inteligente que habita aquele animal vai evoluir, e assim ele vai entrar no processo de humanização e vai ter a evolução, né? Continuar a evolução que nós temos, a evolução espiritual, ou acreditar que os animais foram criados à parte e que o homem ele teve uma criação diferente e que o animal sempre será animal. É questão de bom senso, né? E de inteligência, a gente usar a cacholinha que Deus nos deu. Pensar assim, quando eu penso que o animal não evolui, que o princípio inteligente não evolui, ou quando eu penso em que eu tive as experiências que os animais e as plantas estão tendo e eu não quero pensar sobre isso. Será que não é por orgulho, por vaidade, por eu querer me achar algo a mais em relação aos animais, em relação à natureza? Porque o ser humano, né, nós temos esse hábito de não se ver como parte do ecossistema. A gente quer se ver como uma parte que usa, abusa, que é dono da coisa. Mas a gente agora, né, com o ativismo ambiental, ecológico, que a gente começa a pensar a sair dessa bolha, né, dessa exclusão e passar por inclusão. Não, eu faço parte desse ecossistema. Eu estou interligado a ele. Como de fato, a gente ainda não sabe, né? Porque a evolução ela se opera de forma contínua. Ela não dá saltos, tá? Então, o que falta pra gente é ter mais conhecimento, aprofundar mais nesse estudo, pesquisar mais, experimentar mais. Vocês estão vendo a ciência no espiritismo? É isso. É pesquisa, é procurar, é ler, é analisar os fatos. E aí a gente vai ter uma metodologia, né? E vai conseguir tirar as nossas próprias conclusões. Então, olha só. A gente encerrou essa segunda parte do Livro dos Espíritos, o livro segundo. Gente, eu estou muito feliz por isso. Nós estamos de parabéns, né? E a gente vai iniciar a parte mais top que eu acho, né? A parte mais top, que são as leis morais. Olha aí, né? E aí, olha só, são 12 leis morais. Leis naturais, leis divinas, seja lá o que vocês queiram falar, denominar. Mas são 12. Nós temos a lei divina ou natural, lei da adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, perfeição moral. Não, na verdade a gente tem 12 capítulos, de leis são 10. Então a gente tem muito o que estudar, e o melhor de tudo é porque isso aqui vai gerar muita live, gente. Todo tema que a gente for ver assim, opa, vamos polemizar, vamos quebrar esse tabu em relação à religiosidade, em relação à ciência, em relação ao espiritismo. A gente vai quebrar o tabu aqui nas lives compartilhadas, tá?
Falando em quebrança de tabu. Vamos fazer uma quebralheira aqui, quarta-feira, no cantinho. A gente vai ter uma live compartilhada com a Prique Espírita. A Pri é espírita. Vamos falar sobre racismo. Então, quarta-feira, a gente vai quebrar o tabu do racismo. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos começar então, já que a gente ainda tem um tempinho, a gente tem 20 minutos, né? E a gente vai otimizar esse tempo para estudar. A gente vai ver agora o capítulo 1 do livro 3, que é a lei divina ou natural. O que tem nesse capítulo para a gente? Características da lei da natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal, divisão da lei natural. Então, eu vou colocar aqui... Eita, não quer ir, tá? Lei natural. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? E se eu estiver deixando vocês mais confusos do que já pode estar, né? Vocês me falam também, tá? Porque eu falo muito rápido. Ó, lei natural. Vamos lá, vamos estudar. Características da lei natural. Allan Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Aos espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, a lei natural é a lei divina. É a lei da natureza. É a lei que a gente tem que seguir. Por quê? Porque é a lei natural, poxa. É a lei que nos traz equilíbrio. Que nos traz equilíbrio emocional, que nos traz equilíbrio espiritual, que traz equilíbrio social. Indica o que a gente deve. Olha só como os espíritos dizem, deve ou não fazer. Para vocês verem, o espiritismo proíbe alguma coisa? Gente, o espiritismo não proíbe nada. Nem a lei natural proíbe. Por que o espiritismo vai proibir? Os espíritos, sério, indicam o que pode ou não fazer? Não, isso era o quê? Indica-lhe o que deve ou não fazer. Né? Se você chegar para um espírito e dizer assim, olha, eu posso matar alguém? Pô, se tu tiver vontade, tu vai fazer independente do que eu vou falar. Porém, você não deve, porque se você matar uma pessoa, você vai estar subtraindo a vida dela, e só Deus detém esse poder e tal, papapá. Estão me entendendo? Então, as leis naturais vão dizer o que a gente deve ou não fazer, é tipo um código de conduta. E a gente é infeliz porque a gente vai contra isto. A gente vai contra as leis naturais, a gente vai contra a nossa própria essência, a gente acaba errando e não há como. Se a gente vai contra algo que é natural, a gente vai sofrer, a gente vai penar. Né? Para vocês estão vendo que não é Deus que não castiga nada, é nós que busca esse caminho. Allan Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? Resposta: é eterna e imutável como o próprio Deus. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Jesus disse. Por quê? Porque Jesus falava de leis naturais. Jesus falava sobre amor, caridade, falava sobre sociedade. Então, mais de 2000 anos e o Evangelho de Cristo segue atual. Tá? As leis divinas, as leis naturais são imutáveis, elas não mudam. E elas são eternas, igual a Deus. Né? Então, pode aqui, um código penal nosso, liberar. Né? Ó, tá livre aí o assassinato. Podem matar aí à vontade. As leis humanas não significam muita coisa comparado às leis divinas, porque as leis divinas são imutáveis. Você vai virar pedra no plano que você está habitando? Não, um dia eu vou morrer. Então, quando você desencarnar, né, aí o negócio muda. O que eu julgo o peso maior são as leis naturais. Então, é bom que a gente não erre. É bom que a gente não faça os outros sofrer, porque a gente vai sofrer esse julgo na nossa consciência, tá? As leis naturais podem liberar o que quiser aí, mas as leis divinas são imutáveis. Quanto a isso, não há o que questionar. Mas se há progresso, Deus acredita também que progride. Será que a lei naturais de Deus não progride? Ela já está lá. Os espíritos disseram, ela já está lá.
ela já é o progresso. Ela é imutável e ela é eterna. Então, se ela é imutável e ela é eterna, não se fala em progressão, porque já é uma lei perfeita. Lembram que Deus, quando Allan Kardec... Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, vou botar aqui, ó. Allan Kardec pergunta, o que é Deus? Eita, menino, cadê? É muita página esse livro. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se a gente fosse dizer que as leis de Deus, as leis divinas, não estão, né, não são perfeitas, porque se a gente admite que elas têm que progredir, é porque elas não são perfeitas, a gente poderia dizer que Deus também não é. Já que as leis naturais são leis da natureza, são leis divinas. Então as leis divinas já estão lá, perfeitas. Assim como Deus é perfeito, tá entendendo? Qual é o progresso que a gente tem que ver na nossa sociedade? O progresso nas nossas leis aqui na Terra, né? Nas leis terrenas. E de tal modo que as nossas leis terrenas sejam as próprias leis divinas. Mas está vendo que é progresso? Aí a gente fala em progresso. Por quê? Porque a gente está falando das leis da matéria, das leis do mundo que a gente vive. Mas as leis divinas já estão lá nesse progresso. Elas são imutáveis. Quando a gente fala assim, imutável é uma coisa que não muda. Tá? Então é porque elas já estão nesse nível de perfeição. Allan Kardec faz outra pergunta. É possível que Deus haja prescrito aos homens em certa época aquilo que lhes proibiria em outra época? Então, olha só, Allan Kardec disse assim, perguntou, se seria possível que Deus haja dito aos homens, né, olha, faça tal coisa, né, em uma época que mais na frente seria proibido em outra época. Por exemplo, não matarás, né? Quando Moisés trouxe não matarás como os 10 mandamentos, eita, a gente vai falar sobre história agora, né? Velho Testamento, dizem que espírita não estuda o Velho Testamento, respira, revira o olho e segue. Quando Moisés desceu, né, lá do Monte Sinai, com os 10 mandamentos, um deles era não matarás. Qual era o regime que aquele povo da época de Moisés vivia? Lei de Italião. Olho por olho, dentro por dentro. Se tu roubasse, tua mãozinha ia levar farelo, né? E tantas outras coisas que eram passíveis de pena de morte. Aí Moisés desce lá do monte com o mandamento, não matarás. Como é que pode? Né? Em uma época era proibido e agora não é proibido mais. Será que era possível que Deus tenha dito a estes homens agir assim? Resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar sua lei por serem imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. Aí, blog, talvez isso responda a sua indagação aí, sua inquietação. Então, não há enganos em relação às leis divinas. O que há engano é nas nossas leis humanas. E nessa questão, aí o homem se vê obrigado a mudar suas leis. Porque nossas leis humanas, elas são sim perfeitas, mas as leis divinas não. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, olha só, nós não estamos mais só falando do nosso mundo terreno, nós estamos falando de universo. E o universo material e o universo moral são regidos por estas leis. Desde o mundo mais primitivo que a gente saiba que existe, ou que a Terra passou na época dos dinossauros, desde então desde sempre existe as leis de Deus regindo essa vida primitiva em sociedade. Se há mudanças nas leis humanas, é porque são as leis humanas que são imperfeitas. Então, olha só, lembra? Lei de Italião, não matarás. Jesus, lei de amor. Olha o progresso nas leis, né? Para que elas se tornem as mais humanas e as mais naturais possíveis. E a gente ainda vai ver muita mudança em nossa legislação. Para que a nossa legislação seja as leis naturais. Porque se a gente acredita em progresso,
a gente há de ter consciência de que esse progresso se realizará, né? E aí Jesus disse, não te afobas. Não te afobas, para cada dia baixa o teu mal, mas saiba que esse dia chegará, né? Em linhas curtas, foi isso. Allan Kardec pergunta, qual é a abrangência das leis divinas? Refere-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Então, o que a lei divina alcança? Ela é somente um código moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Isso aqui merece até um grife, que esse aqui dá para virar postagem, né? Então, olha só, as leis divinas é para tudo que existe, né? Porque é para tudo que alcança a obra do Criador, que é Deus. Então, tudo que é obra de Deus está regido por essas leis. O que eu sei que Deus criou? Você olha para algo e diz assim, bem, eu não tenho condições de criar um corpo humano. Então, é obra de Deus. Não tenho condições de criar um corpo de um pet, de um gatinho, de um cachorrinho. É obra divina. Então, tudo aquilo que a gente vê e cataloga, isso é prova da existência de Deus, está regido sobre suas leis. Aí ele fala, né? O sábio estuda as leis da matéria. E o homem, né, de bem, que é inteligente, estuda e pratica as leis da alma. E as leis da alma são as leis naturais. Allan Kardec faz a pergunta da pergunta. É permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? Sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, a gente tem sim essa capacidade de nos aprofundar, né, de entender melhor essas leis naturais, mas não vai ser nessa vida que a gente vai conseguir entender tudo, né? A gente tem mais, vamos supor um exemplo aí, a gente tem mais de 400 obras só de Chico Xavier para ler. A gente vai conseguir ler tudo na encarnação? Não vai. Então, a gente precisa nascer de novo para continuar os nossos estudos, as nossas experiências. Allan Kardec faz uma nota, que são de fato alguns anos para se adquirir tudo que constitui o ser perfeito. Mesmo se considerada apenas a distância que separa o selvagem do homem civilizado, a mais longa existência que se pode imaginar é insuficiente, mais insuficiente ainda quando é curta, como acontece com a maior parte dos homens. Então ele diz assim, o que são alguns anos, né, que nos separam do ser selvagem para o ser inteligente, né? E quanto mais curta ainda é a vida para quem só vive alguns anos, como acontece com grande parte dos seres humanos, tá? Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e a relação da matéria bruta, são as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Abrange tanto as regras da vida do corpo como as vidas da alma, e são as leis morais. Então, Allan Kardec, ele divide, né, didaticamente as leis divinas em as leis que pertencem à nossa ciência, porque são leis que estudam o movimento, né, da matéria, as relações, os estados da matéria bruta, que a nossa ciência domina muito bem, né? Cada dia está se reinventando e está descobrindo algo novo aí. As outras se referem ao homem em si mesmo, né, em relação à sociedade em que vive, em relação com Deus, que a gente fala sobre filosofia, sociologia, fala sobre religião, que são as leis morais, né, que nos fazem refletir sobre a nossa conduta em contato com o nosso próximo. E a última perguntinha para a gente encerrar a nossa live de hoje, introdutória, né, uma live introdutória sobre as leis naturais é: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? É uma coisa que pode responder de novo a pergunta do nosso amigo Bloch Soares. Se as leis divinas são as mesmas para todos os mundos, que a gente sabe que todos os mundos são habitados ou habitáveis, né? Deus não cria um monte de estrelas só para a gente contar e se encher de verruga, né? Segundo aí uma lenda urbana social. Deus cria com o fim de serem moradas para os espíritos. Mas essas leis são as mesmas? Resposta:
A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada um e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então, a lei é a mesma. Só que, sabe, na nossa lei humana, que tem aquelas, como é o termo? Tem as condicionantes. Por exemplo, não há como você julgar Eita, esqueci. Não há como você fazer o mesmo julgamento de uma pessoa que não tinha ciência das leis para uma que já sabe de pé de qual é salteado, né? Então, o julgo tem que ser diferente. E a mesma coisa acontece com as leis divinas. As leis são imutáveis? São as mesmas? São. Só que elas são apropriadas a cada nível evolutivo dos habitantes daquele planeta. A natureza de cada mundo, ao grau de adiantamento daqueles que os habitam, né? E por aí vai. Vamos supor assim, eu sou espírita, né? Por isso que Jesus diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se eu agir de tal forma que prejudique o meu próximo, o peso vai ser maior. Por quê? Porque eu sei. Eu estudo, né? Eu tenho conhecimento dos fatos. É diferente de uma pessoa que não tem religião, é diferente de uma pessoa que tem uma religião, mas ainda muito cheia de censura, né? De restrições, estão entendendo? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vai dando saltinhos assim, vai se preocupando, mais a gente vai tendo acesso ao conhecimento, mais responsável a gente é diante disso, tá? Gente, vai ficando por aqui a live, já encerrando mesmo os últimos minutinhos, a gente deu início nas leis naturais, a live vai ficar salva para quem chegou agora, tá? Vai ficar salva no IGTV. É babado, lei natural, lei divina é babado, e muitos babados vão surgir, mas é ótimo porque a gente estuda e a gente aprende muito mais juntos, tá? Eu vou ficando por aqui, eu desejo um beijo, um abraço para vocês, aproveitem o final de semana, a gente se vê no feed, a gente se vê no IG, e lembrem, quarta-feira às 19 horas teremos a live sobre racismo aqui, tá? Um beijo, um abraço, até amanhã, tchau!